Paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que nós sabemos, que buscamos a presença do Senhor, clamamos o Senhor, que nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele nos deu a liberdade de que nós possamos escolher de ser salvo a nossa alma ou não ser. E aqui ele está dizendo aqui nesse primeiro ponto, ó, ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Esse ponto aqui, o Senhor quer nos mostrar que toda palavra que aqui você lê, que eu leio, porque só tem uma forma de nós conhecermos a Deus através da Bíblia, não tem outra forma. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então é por isso que eu e você temos que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, porque quanto mais nós lemos, mais a palavra é revelada. E hoje essa palavra, o Senhor está nos ensinando que nós devemos estar cada vez mais ligado na palavra, na presença do Senhor. Por quê? Porque se hoje você e eu podemos notar que as coisas estão começando vamos dizer assim, vou dar um exemplo muito simples assim, está parecendo que o vagão está saindo fora do trilho, ou seja, o mundo está começando a mudar de uma tal maneira que as pessoas não estão tendo mais aquele afeto uma com a outra, aquele respeito um com o outro. E tudo isso nós sabemos que está escrito, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, no início, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E hoje nós vemos hoje que as pessoas não estão tendo mais aquela paciência de ensinar, aquela paciência de conversar, aquela paciência, aquele amor de ajudar o próximo. E hoje essa palavra está nos dando um alerta para que nós possamos vigiar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Nós temos sim dificuldades, cada um aqui tem dificuldades, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na saúde. Você procura uma resposta no Senhor, você está procurando hoje uma palavra para que a sua vida venha a ser transformada. Mas uma coisa é certa, como que nós podemos transformar a nossa vida se nossa vida espiritual não está sendo transformada? Não tem como. É esse diferencial que eu e você temos que estar sempre no nosso coração. Quando você escuta a palavra do Senhor, Ele está te dando a oportunidade para que você venha ser salvo, para que você venha colocar os teus pensamentos aqui nessa vida em ordem, para que você venha ter paz. Porque a palavra, ela não é dita para qualquer um, ela não é revelada para qualquer um, é somente para aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. E às vezes você vai na igreja, às vezes você lê a Bíblia e não consegue entender a palavra. Por quê? Porque você está lendo a palavra, lendo a Bíblia, você está escutando a palavra de qualquer maneira. Você não está prestando atenção.
Às vezes você está ouvindo até essa mensagem porque você quer uma resposta de Deus, mas o teu coração, o teu pensamento não estão ali, porque não está em ouvir a palavra, você está em teu problema, nas tuas lutas. Aí você não entende por que tua vida não muda. Aí você fala para Deus, mas Senhor, eu estou te buscando, eu vou na tua igreja, eu faço voto, faço campanha, vou e não muda. Mas é por quê? Porque você não está abrindo o seu coração para que o Espírito Santo do Senhor fale contigo. Porque ele mesmo disse aqui, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Quer dizer, o que ele quis dizer sobre que importa que o Filho do homem seja levantado, como Moisés levantou a serpente? Que se você vê lá, se eu não me engano, no livro eu não lembro que livro que é, mas ali nos 5 primeiros lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, né? Você vai ver ali que teve uma parte que houve serpentes encantadas, né, que Deus levantou, e as serpentes, as pessoas que eram mordidas por essas serpentes, elas morriam, padeciam de dores, de doença. E ali Deus falou, quando clamaram a Deus, né, ele falou assim, ó, faz uma serpente, coloca ela num pedestal e levanta. Toda vez que a pessoa olhar para essa serpente, elas vão ser curadas. E ali, simbolicamente, Jesus falou a mesma coisa. Todos aqueles que verem a cruz de Jesus, verem que Jesus foi crucificado, aí vai ser salvo, vai ser curada a sua alma, vai ser transformada. E hoje o Senhor quer falar para você, falar para mim, que nós temos que muitas das vezes tirar o pé do acelerador, vamos dizer assim, a empolgação dessa vida, as preocupações, as lutas, e olhar para a cruz de Cristo, olhar para o que Jesus Cristo fez e que Deus fez por nós. Porque o que Deus fez por nós, se você parar para imaginar, a nossa mente não consegue descrever o amor que Deus tem por cada um de nós, como ele está dizendo aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê aqui que esse amor, o amor de Deus por nós, que ele pegou, falou assim, Jesus vai lá e morre por eles, vai, então morre por eles. E o amor de Jesus Cristo, que morreu e padeceu naquela cruz, pegou todos os nossos pecados e levou com ele, porque ele era santo, porque ele é santo, ele é puro, ele recebeu toda aquela carga de pecado, toda aquela maldade, aquele ódio, ele carregou sobre si naquela cruz. Quer dizer, é um amor que nós não conseguimos imaginar. Nós às vezes pensamos, poxa, Jesus, mas se nós conseguimos mesmo de fato e verdade imaginar o amor que Deus tem por cada um de nós, o amor que Jesus Cristo tem por cada um de nós, nós ficávamos ali entregando nossa vida 100% para o Senhor, confiando 100% na palavra do Senhor. E às vezes nós não acreditamos, nós não confiamos. Quando Jesus Cristo lhe disse assim, aquele que negar a mim perante os homens, eu negarei diante de Deus. E às vezes nós negamos muitas das vezes Jesus Cristo perante os homens, perante a situação que nós estamos enfrentando. Quando se levanta algo contra a nossa vida, é o diabo que se levanta para que nós viemos a negar a Cristo. E nós negamos ele quando nós murmuramos, questionamos, reclamamos. Por quê? Porque nós estamos olhando para o problema, estamos olhando para a dificuldade, para as lutas. Por quê? Porque nós queremos uma solução, nós queremos uma resposta. Mas Jesus já deu essa resposta para mim e para você, que é entregar os caminhos para Ele e confiar para que Ele possa fazer a vontade dEle em nossas vidas. Ele mesmo disse aqui, ó, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, por que você está perecendo? Por que você está passando por luta? E às vezes a tua fé não está 100% no Senhor.
Você fala, eu falo, que nós adoramos o Senhor, mas a hora da verdadeira manifestação da nossa fé, da certeza, da confiança e da confirmação que nós adoramos e confiamos no Senhor é na hora da luta, é na hora da dificuldade. Como que eu e você passamos? É isso que nós temos que analisar, é essa a palavra de hoje. Que eu e você temos que analisar como nós estamos nos comportando, porque Jesus fez a parte dele, morreu naquela cruz, Deus fez a parte dele, deu seu único filho por amor de nós, e agora, como que nós estamos recebendo esse amor? Como que nós estamos recebendo essa graça do Senhor Jesus Cristo em nossa vida? Olhando para as dificuldades, para os problemas, murmurando, questionando, reclamando, duvidando? É isso. E o diabo ele quer fazer isso, quer que nós se envolvemos cada vez mais com os problemas, com as lutas, com as dificuldades. Para quê? Porque o diabo sabe que se nós se afastarmos do Senhor Jesus Cristo, se nós não tivermos uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor não chega até nós. Por quê? Porque vai vir a dúvida, vai vir o medo, vai vir a preocupação, a ansiedade. E nós olhamos para o problema. Nós olhamos aquela situação que está nos incomodando, que nos está tirando da zona de conforto que nós achamos que nós estamos confortáveis, onde nós achamos que estamos seguros. Sendo que a palavra de Deus diz que nós temos que confiar no Senhor, se entregar a sua vida para o Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu para cada um de nós. Deus deu o seu único filho por amor de nós, como ele está dizendo. Ele diz mais aqui, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Outro ponto importante. As pessoas hoje, você pode reparar o que está fazendo, quantos escândalos estão vindo dentro de igreja, quantas pessoas estão blasfemando contra Deus, contra Jesus Cristo. Quantas são as pessoas? Quantas são as pessoas que estão ali levando a obra do Senhor de qualquer maneira, falando que não é assim que funciona e aprovando o pecado, amenizando o pecado. Deus entende, o mundo está mudando, a palavra de Deus também muda, ela se aperfeiçoa no mundo atual, ela se atualiza e nisso se distorcendo a palavra e aceitando tudo dentro das igrejas. Você está indo nesse embalo, porque você está indo, você está acreditando, não, o pastor está falando, o outro está falando, o missionário, aquele lá tem visão, aquele tem dom de cura, aquele tem isso, tem aquilo. E você esquece de uma coisa, quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não falou nada, ele veio para transformar a sua vida. Ele não veio para condenar o mundo, ele não veio para mudar o mundo, mas veio para mudar você e eu. Para todo aquele que olha para ele e crê e aceita como seu Salvador. Às vezes você abandonou Jesus Cristo porque você está vendo escândalo dentro da igreja. Você saiu da presença do Senhor porque você não concorda com o que falam na igreja. Não concordo com o que esses pastores falam. Então não vou mais aí na igreja, não vou ler, mas não quero mais saber de Jesus. Deus não existe, porque Deus existisse, esse mundo não estaria dessa maneira. Está aqui a confirmação da palavra para mim e para você. Está esse mundo desse jeito. Por quê? Por um só motivo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus não está preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele está preocupado com a sua alma e com a minha alma. É esse o objetivo, só esse. É isso que importa. E você fica preocupado com os seus problemas, você fica preocupado com o que um outro faz de errado, aí você abandona Jesus Cristo, sendo que ele morreu por você. Jesus não está preocupado com o mundo, ele está preocupado contigo. Ele não está preocupado com os seus problemas, ele está preocupado contigo. Ele não está preocupado com o que você vai comer ou vai vestir amanhã, ou vai vestir hoje. Ele está preocupado com você. Porque ele sabe que quando você entregar a sua vida 100% para ele, aí ele vai mudar a tua história. Aí ele vai começar a guiar os teus passos. Aí ele vai fazer com que o milagre chegue até você. Mas para isso, depende de mim e depende de você. A minha transformação e a sua transformação não é o Espírito Santo que vai dar. É nós que temos que colocar no nosso coração essa certeza e querer ser transformado e mudado para que nós possamos crer que Jesus Cristo veio para nos salvar. É isso que importa.
E quando nós entregamos e entendemos que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, aí sim a palavra se cumpre como ele diz, todas as coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus não vê nós nesse mundo, ele não está preocupado com esse mundo, ele está preocupado com a nossa salvação, com cada um de nós. Então desperta, atenta para isso. Começa a ter esse compromisso, não larga esse compromisso que você colocou no Senhor de orar para Ele todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Não larga esse compromisso, se fortalece porque os dias maus estão chegando. E se você não tiver fortalecido na palavra, você, como outros milhares que já estão fraquejando na fé, pode escorregar, pode desistir. E além de tudo, sai culpando a Deus, sai culpando a Jesus, falando que Deus abandonou, que Jesus Cristo abandonou, por que Deus não faz isso comigo, porque Deus não muda a minha história, porque Deus não me cura, porque Deus não transforma a minha vida financeira, porque Deus não transforma meu casamento, porque Deus me colocou nessa situação, e assim vai, sendo que Jesus Cristo veio para te salvar, ele veio para te dar a vida eterna. Ele veio para que você acreditasse nele, para que você viesse ser salvo e não perecesse. Você não quer perecer mais, você não quer passar por luta nessa terra, então entrega sua vida para o Senhor, 100%, e deixa o Espírito Santo transformar o teu ser. Mostra que você quer ser transformado pelo Senhor, aí você vai ver a glória dele, aí ele vai te mostrar o que é padecer nesse mundo, a diferença com ele. Viver nesse mundo e viver na glória dele. Ele está dizendo aqui. E para nós terminar, ele disse aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Amém? É isso. O diabo, ela faz com que a pessoa não venha ter medo dele, do diabo. E por ela não ter medo do diabo, ela não leva a sério a palavra do Senhor, porque ela acha que o inferno, o que nós temos que passar, nós vamos estar passando aqui nessa terra. O inferno é aqui nessa terra. Quantas pessoas falam isso? Aqui você faz, aqui você paga. Você deve ter ouvido isso, uma palavra assim. Essa palavra não é de Deus. Aqui você está para aprender e acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar Ele. Porque se você não aceitar, se você não ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo, você mesmo está escolhendo ser condenado, aí sim você vai pagar, não aqui nessa terra, mas no inferno. É assim que funciona. Não tem outra. Está com dúvida? Leia a Bíblia. Está com dúvida ainda? Busca no Senhor. Aí Ele vai tirar toda a sua dúvida. Não fica deduzindo, ouvindo o que o homem fala, não. Porque geralmente quem fala isso já está condenado. Já está longe da presença do Senhor. No momento que a pessoa abandona Cristo, ela não tem mais salvação. No momento que ela vira as costas para o Senhor, ela está por um passo para a condenação dela. Não é Jesus que está condenando, ela mesma está se condenando, porque aqui está escrito, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você vê como que Deus é perfeito, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio para escolher. Você quer ser salvo, você vai e busca o Senhor. Não quer ser salvo, você fica parado do jeito que você está e não crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e não busca Ele. Pronto, acabou, simples assim. Mas quem faz essa diferença, essa escolha, é você. E para fazer essa escolha, é necessário você crer. É necessário você buscar o Senhor. Não fica esperando o milagre acontecer. Não fica achando que, eu sou filho de Deus, eu estou salvo. Não. Você é filho de Deus quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Você desce nas águas do batismo e começa a ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Buscar o Senhor. Aí você sim. Aí você está no caminho da salvação. Aí sim você vai ver a manifestação do poder da glória do Senhor na sua vida. Caso contrário, você está esperando o milagre não vai chegar. Você está buscando, esperando uma transformação do seu ser, não vai chegar, porque é você que tem que ir, é você que tem que fazer, porque é você que tem que dar o primeiro passo. Sempre você tem que dar o primeiro passo. Sempre eu tenho que dar o primeiro passo. Caso contrário, eu para. Não funciona de outra maneira. Amém?
Abra seu coração, que essa palavra possa entrar mais no seu coração, porque eu sei que você veio buscar uma resposta do Senhor e a resposta para o dia de hoje é esta. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele te escolheu para salvar a tua alma para que você não venha perecer. Então creia, busque o teu lado espiritual, se fortaleça no seu lado espiritual, porque o seu lado físico, você vai ver a transformação sendo mudada. Porque Deus não vê você nesse mundo, mas Ele vê você eternamente com Ele. Mas Ele sabe que você vive nesse mundo, que você necessita de coisas para esse mundo, mas Ele sabe que se você buscar Ele em primeiro lugar, aí você vai ver a transformação por um todo, de tudo que está ao seu redor. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.